Eu queria que as irmãs abrissem a Bíblia em Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Diz assim: como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Irmãs, aí tem uma foto de uma cidade sem muro. Vocês estão vendo. O que a gente pode ver daí? Pode sentar. Uma cidade derrubada sem muro, você vê que fica desprotegido, né? Fica desprotegido. E assim somos nós. Quando a gente não contém, não domina o nosso espírito, as nossas emoções, elas são desprotegidas. São emoções que dão margem a problemas, a dificuldades. E a nossa vida é como uma montanha russa. Tem momentos que nós estamos lá em cima e tem momentos que nós estamos lá embaixo. E essas alterações nas nossas emoções refletem muito do nosso comportamento. E eu costumo até dizer que tem 3 coisas super importantes nas nossas vidas, que posso considerar como se fossem painéis da nossa alma. É o nosso sentimento, o nosso comportamento e o nosso pensamento. Essas 3 coisas são muito importantes. O que você pensa, o que você faz e o que você sente. Tudo isso vai refletir nas suas atitudes. E por que eu estou tratando esse assunto? Porque, irmãos, tem coisas que está no campo da mente. Às vezes, conversando com muitas irmãs, às vezes a gente vê quão o diabo trabalha na mente das pessoas. Recentemente, tinha uma irmã falando comigo de madrugada, altas horas da madrugada mesmo, pelo WhatsApp. E ela estava muito aflita por um problema que ela tinha passado. De fato, ela tinha motivo para poder realmente estar triste, né? Mas o problema aconteceu, não ia mais voltar atrás. E ela estava presa o tempo inteiro com esse pensamento. E eu disse assim para a irmã: irmã, não vai adiantar você ficar remoendo isso. Vira a página, ora. E vamos virar a página, porque o que o diabo quer é operar na mente das pessoas. E muitas vezes Satanás nos paralisa colocando coisas na nossa mente. As pessoas ficam, às vezes, paralisadas por conta disso. E o diabo investe muito isso. E tem investido muito ultimamente. Então, a gente tem que ser vigilante quanto a isso. Quando eu resolvi falar sobre esse assunto, foi justamente porque vamos analisar como é que a gente pode ser melhor para Deus. Como é que as nossas atitudes podem ser melhor para Deus? Melhor para o nosso marido, melhor para os nossos filhos, melhor para os nossos irmãos, para a convivência da igreja. O que é que falta? Em que eu posso melhorar? Né? Então, eu resolvi tratar desse assunto justamente porque eu acredito que dessa forma nós podemos ter comunhão com Deus, harmonia consigo mesmo e com os outros. Hoje eu vou tratar de algumas coisas, algumas poucas. Eu vou falar sobre o temperamento e vou falar sobre o domínio próprio. São 2 coisas que a gente precisa ter em nossas vidas enquanto crente, como fruto do Espírito Santo em nós, para dessa forma a gente ser plenos naquilo e no propósito que Deus tem para as nossas vidas. O temperamento e o domínio próprio sempre são alvos de investida de Satanás. Muitos crentes, por falta de conhecimento, têm perdido oportunidades na vida por desconhecimento do seu temperamento ou por falta de domínio próprio, têm perdido grandes oportunidades na vida. Irmãos, tem gente que, por exemplo, pode ser um profissional maravilhoso, você pode ser super competente no seu trabalho, mas às vezes você é explosivo. E você acaba perdendo grandes oportunidades porque você agiu de forma impensada, precipitada.
Então, nós devemos colocar o nosso temperamento a serviço do Senhor. O nosso eu a serviço do Senhor. Por isso que conhecer as características do nosso temperamento vai contribuir para o nosso crescimento espiritual e também para o nosso crescimento emocional, na medida em que vai fazer com que eu tenha melhores condições de lidar de uma forma melhor com as pessoas. E assim vou desfrutar de quê? De relacionamentos mais saudáveis. Porque quando a gente chegar em temperamento, vocês vão entender. Existem alguns temperamentos que fazem com que você não tenha disciplina, que você não tenha rotina. E você deve conhecer esse lado fraco do seu temperamento para você orar a Deus e Deus te dá força para você ter disciplina de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de você ter essa força que vem de Deus para você fazer aquilo que vai te edificar e te fazer crescer espiritualmente. Então é por isso que é importante a gente identificar os aspectos do nosso temperamento que são falhos, para que a gente possa fazer o quê? Aquilo que é bom no nosso temperamento, a gente possa melhorar cada vez mais, aprimorar cada vez mais. E as nossas fraquezas, nós possamos orar e colocar diante do Senhor e ser vigilantes também. E o que é temperamento? Vocês sabem o que é temperamento? Temperamento vem de tempero. Cada pessoa tem o seu tempero. Se eu posso dar uma receita de um bolo para você fazer, mas certamente você vai colocar algum ingrediente, qualquer quantidade, por menor que seja, diferente do bolo que eu for fazer. Né? Então, cada pessoa tem o seu tempero, cada pessoa tem o seu temperamento. A gente vê pessoas com temperamentos tristes, outras pessoas com temperamento mais alegres, mais expansivos, outras com pessoas com temperamento mais raivoso, né? Então, cada pessoa tem outra pessoa, outros já são mais indiferentes nas suas manifestações do seu temperamento. Então, é o jeito de ser e de agir de cada pessoa, né? Por exemplo, como é que você reage às situações da vida? No momento seu de dificuldade, como é que você reage? Você está com um problema, você enfrenta o problema? Ou você foge? Ou você grita e chora? Ou você sai murmurando para todo mundo? Como é que você reage diante de determinada situação da vida que chegue até você? Situações às vezes inesperadas. Muito das suas reações vai decorrer do seu temperamento. A forma como você vai agir, como você vai se expressar, vai decorrer do seu temperamento. Ele acaba direcionando as nossas escolhas, as nossas habilidades. E uma coisa que é importante, irmãos, em relação ao temperamento, é que é muito importante a gente não julgar os outros pelo temperamento que os outros têm. Nós não devemos julgar os outros pelo temperamento, porque a pessoa nasce com temperamento, ele é herdado dos nossos pais, dos nossos avós, né? Mas ele não deve servir de foco. Eu vou nascer desse jeito, como a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, pronto, eu vou morrer assim. Eu vou ser sempre assim. Não. O temperamento, no normal, realmente ele não muda, mas nós devemos pegar o quê? Procurar as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e colocar diante do Senhor. Colocar diante do Senhor para Deus trabalhar nos nossos temperamentos. E assim a gente ser melhor. É esse o objetivo do nosso temperamento. E nós não devemos julgar, porque o temperamento não é o caráter. O temperamento é o que você é. É como você nasceu. O caráter é o que você faz. É você ser mentiroso, é você ser bondoso, você ser maldoso. Isso é o caráter. Aí é um defeito, o caráter, né? Quando você age com maldade, quando você age com traição. Isso aí seria uma questão do caráter. Mas por temperamento, ninguém deve julgar ninguém por temperamento. E ninguém deve se elevar porque você se acha, às vezes, ver uma virtude no seu temperamento. Ah, porque eu sou inteligente, você se acha muita coisa. Todos os temperamentos têm virtudes, todos os temperamentos têm fraquezas. Mas as virtudes do nosso temperamento são dadas por Deus. E as fraquezas é decorrente do nosso próprio pecado.
Então a gente não deve se exaltar e nem julgar nenhum nosso irmão, ninguém, por conta do temperamento deles. O temperamento influencia no comportamento? Influencia, irmãos. O temperamento, ele influencia muito no nosso comportamento. Porque ele é o jeito de você agir, é o jeito de você ser, é o jeito, às vezes, de você falar, né? Ele vai identificar também muito das suas habilidades, muito das suas atividades, das suas inclinações. Isso tudo muita coisa na sua vida vai decorrer realmente do seu temperamento, né? Agora, não existe temperamento bom e ruim. O que pode ser bom ou ruim é aquilo que você faz com o seu temperamento. Às vezes você tem um temperamento de ser mais introvertido, por exemplo, né? Ou mais tristonho, tá entendendo? Se você pegar esse lado do seu temperamento e você buscar ao Senhor, você pode transformar aquilo ali em algo maravilhoso. Então não há temperamento bom nem temperamento ruim. Agora, o que vai determinar o que é o que você faz do seu temperamento. Porque do seu temperamento, das fraquezas do seu temperamento, você pode fazer grandes coisas. Através das fraquezas do seu temperamento, você pode orar a Deus, se consagrar a Deus e pedir para Deus te modificar, Deus te lapidar e fazer de você uma crente, uma serva melhor. Porque o nosso temperamento não é limitado, o nosso futuro em Deus não está limitado pelo nosso temperamento, não. O nosso futuro em Deus é muito mais amplo, é muito mais glorioso o que Ele tem para nós. Então, o nosso temperamento não determina, não limita. O que condiciona o meu comportamento? Provérbios 23:7 diz o seguinte: porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Repetindo, Provérbios 23:7. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Nós somos o que nós pensamos. Irmãos, isso aqui eu achei muito importante. Pensamento se transforma em palavras e palavras se transformam em ações. Veja bem. Primeiro você pensa. Segundo, você age, você fala ou você faz e depois você sente. Quando eu pensei em falar sobre esse assunto, foi justamente em decorrência do que eu comentei com vocês, do que às vezes eu vejo. Recentemente tinha uma irmã que ela estava com um problema no casamento. Ela achava que o esposo dela tinha traído ela. Não sei se é verdade ou não, enfim. Mas esse pensamento veio na cabeça dela. E ela ficou com aquilo ali o tempo inteiro na cabeça dela. E aí ela começou a agir e a falar. Ela começou a ser grosseira com o esposo dela. Começou a falar palavras duras com ele. E começou a ser uma mulher bem rixosa. E depois ela sentiu o quê? Tristeza. Raízes de amargura no coração. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, os nossos pensamentos devem estar cativos à vontade de Deus. Se você tiver com uma vida devocional, em oração, em consagração, em leitura bíblica, em comunhão com Deus, o teu pensamento está ligado ao céu o tempo todo, não tem como. Coisas que vão acontecer na tua vida, você já vai ver. Será que é de Deus? Será que é do diabo? Você já vai começar a se questionar. E você deve recepcionar aquilo que for bom para ti, que for para a tua edificação, que for para o teu crescimento. Você não deve ligar para as palavras que os outros falam de você ou sobre você, se você sabe que você não é aquilo. O que importa é como Deus te vê, e não o que os outros estão falando de ti. Mas muitas vezes a gente se preocupa mais com os outros do que com a própria vontade de Deus para as nossas vidas. Então o que a gente precisa é ter a nossa mente cativa a Cristo, o nosso pensamento ligado ao céu o tempo todo. Se você estiver tendo o seu pensamento ligado ao céu o tempo todo, determinadas circunstâncias na sua vida você vai evitar na maior facilidade. Você não vai ter dificuldade, porque você já está desfrutando dessa vida em comunhão com o Senhor.
Teu pensamento já está nisso, então tu vai agir de acordo com o teu pensamento. Então as tuas ações vão ser ações de paz, ações de bênção. Consequentemente, teus sentimentos também vão ser sentimentos de paz, sentimento de bênção. Porque tu está com a mente elevada, tua mente não está aqui, tua mente está no céu, tua mente está cativa à palavra de Deus. Tua mente está cativa o que é eterno. Tua mente está cativa o que é duradouro. Tua mente está cativa o que realmente te interessa. Porque nesse mundo nada interessa ao crente, a não ser viver para a glória de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Então por que, irmãs, por que a gente vai dar muitas vezes ocasião a pensamentos que não glorificam a Deus e que não nos edificam? E vamos vigiar no que a gente pensa, vamos vigiar em como a gente está agindo, vamos vigiar no que a gente está vendo, no que a gente está lendo. Às vezes as pessoas passam não sei quanto tempo nas redes sociais. Horas e horas. Pega teu celular e vê às vezes quanto tempo você ficou no telefone conversando com A, B ou C. Pensa aí em um mês. Quanto tempo você ficou em redes sociais? Que tal dar o dízimo disso a Deus? Que tal você dar o dízimo desse tempo que você ficou para Deus? Imagine o dízimo acumulado, irmãos. Olha, vai ter um grande avivamento, viu? Você imagina? Então a gente tem que ver aquilo que nos edifica espiritualmente. Como é que deve ser o comportamento do cristão? O comportamento do cristão, irmão, deve refletir o quê? Que nós saímos das trevas e estamos na luz. Essa é a nossa identidade. Como dizia lá, né? A identidade do cristão. Em Filipenses 2,15 diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Olha só, o nosso comportamento deve ser irrepreensível. Nosso comportamento deve ser irrepreensível. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Irmãos, o nosso comportamento deve refletir isso, que somos sal para essa terra, luz para esse mundo. É isso que deve refletir o nosso comportamento. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Tem duas perguntas que Satanás quer que a gente não faça. E que a gente não pense nas respostas dela. Duas perguntas. Uma, quem é Deus? E a outra, quem sou eu? São essas duas perguntas. Quem é Deus e quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é o propósito de Deus na sua vida aqui na terra? Isso aí vai refletir muito do que você vai realmente se apresentar e ser para o Senhor. Porque a transformação começa pela aceitação de quem nós somos em Cristo. Eu vou citar um exemplo, Moisés. A Bíblia cita que Moisés, fala lá em Números, capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: e era um homem Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era um homem manso, certo? Mas Moisés sempre foi manso? Não. Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 32, do versículo 15 ao 19, cita a reação de Moisés quando viu os israelitas adorando o bezerro de ouro. Que foi que ele fez? Quebrou as tábuas da lei. Ficou irado e quebrou as tábuas da lei. Êxodo capítulo 2, versículo 11 a 15, cita aquela passagem, aquela parte que Moisés matou um egípcio. Então, veja bem, você está vendo que Moisés, ele viu quem ele era e quem Deus era. E quem ele era em Deus. Então, a aceitação de quem você é e de quem Deus é vai causar transformação na sua vida.
Porque você, eu, nós, éramos pecadores, somos falhos. Mas Deus nos resgatou pela sua misericórdia. E hoje nós somos livres em Cristo. Nós somos filhos dele. E nós temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas para transformar as nossas vidas. Então, para que você seja transformada, se aceite em quem você é. E veja quem Deus é e o que Ele pode fazer em você e através de você. Tipos de temperamento. Irmãos, eu não vou me deter muito aqui, mas eu acho muito interessante, mas pelo tempo não dá. Mas eu sugiro estudarem sobre esse assunto, porque é muito interessante. Interessante, como eu lhe disse, para você se conhecer. Como eu falei antes, muita das suas reações vai dizer do seu temperamento. Tem determinada situação, como eu falei, tem gente que, diante de um problema, foge, outro chora, outro grita, né? Mas o tipo de temperamento. Nós temos 4 temperamentos, praticamente, né? São 4 temperamentos. Nós temos o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Esses temperamentos, a gente nasce com eles, como eu disse, são herdados de nossos pais, avós, né? E eles não nos determinam o que a gente é em Deus, porque nós podemos, com a ajuda do Espírito Santo, orar e ser transformados e ser melhores. Mas ele diz muito do que a nossa natureza humana é. Isso aqui que eu vou dizer não significa, por exemplo, um defeito, por exemplo, aqui do sanguíneo, que eu coloquei aqui. Pronto, o sanguíneo é inseguro. Naturalmente, a natureza dele é dessa forma. Mas um sanguíneo transformado pelo Espírito Santo, ele pode ter essa dificuldade dele, esse defeito dele transformado, modificado, através do que o Espírito Santo vai fazer na vida dele, né? Faz na vida do homem. Então, nós temos o sanguíneo e o colérico. Tanto o sanguíneo como o colérico, eles são extrovertidos, né? São comunicativos. Vamos começar aqui pelo sanguíneo. O sanguíneo, as virtudes dele, as qualidades, ele é comunicativo, é falante, é expressivo, destacado, entusiasta, é entusiasmado, amável, ele é muito emotivo, muito empático, ele é simpático, ele é um bom companheiro, compreensivo, compreende bem as pessoas, crédulo, sanguíneo, acredita em tudo que você diz para ele. Inclusive, muitas vezes ele pode ter até problema com isso, porque tudo que você diz, o sanguíneo ali está acreditando. Né? E ele é uma pessoa que tem muita empatia, gosta muito assim de ajudar os outros, é solidário, entendeu? É brincalhão, é divertido, né? É interessante, irmãos, que uma vez eu escutei uma pessoa comentando e falando sobre essa questão de temperamento, e agora eu me lembrei. A pessoa comentava assim: tu vai fazer uma piada com sanguíneo, ele ri. Tu pode fazer essa mesma piada com o melancólico e ele ficar com raiva de ti, chorar, entendeu? Alguma coisa assim. Por isso que eu estou te dizendo como é importante você saber a questão do temperamento. Porque às vezes, irmãos, não é só para você, não. É para você saber sobre sua comunhão com Deus e também com os outros, para você saber, não, fulano de tal é assim, então eu não vou fazer esse tipo de brincadeira com ela porque ela não gosta. Ela não vai enfrentar da mesma forma que eu me enfrentaria. Então você aprende a respeitar melhor, respeitar mais as pessoas. E assim ter relacionamentos melhores, mais saudáveis, né? Então, voltando aqui. Aí vamos ver os defeitos do sanguíneo. Ele é volúvel, ele é indisciplinado. O sanguíneo ele é indisciplinado, ele não gosta de rotina, não gosta de cumprir horário. Você marca uma coisa para o sanguíneo, às 17 horas, ele diz assim, 17 horas eu tô aí. Às 17h30 ele ainda não chegou. Porque ele é indisciplinado, entendeu? Ele é impulsivo, tá entendendo? Ele age, bateu, levou, tá entendendo? Em outras palavras, ele é impulsivo, ele age sem pensar. Muitas vezes ele age sem pensar. Ele é inseguro, ele é egocêntrico, barulhento. Onde você vê onde tem um sanguíneo, você vê logo. Já está falando, já está rindo, e fala gesticulando, e não sei o quê, entendeu? É exagerado. Leu a Bíblia 3 vezes, diz que leu 10 vezes. Está entendendo? Então tem que ter cuidado com essa questão, né? Porque é exagerado, é medroso, porque ele é inseguro.
né? E alguns sanguíneos, eles são voltados assim à questão de atores, vendedores, oradores, né? Às vezes advogados também. Tem muito essa questão de falar, né? De se comunicar, né? Então, eles têm essas inclinações, né? A gente vê às vezes um vendedor se comunicando muito e tudo. Você vai ver que às vezes ele já vai até para esse ramo porque ele tem essa questão dessa inclinação. Aí agora vamos para o colérico, que também é extrovertido. Na Bíblia a gente vê Pedro como sanguíneo. Mas eu não vou falar aqui, porque senão a gente não cumpre o tempo. E aí, o colérico, ele é muito produtivo. Enquanto o sanguíneo, às vezes, está ligado muito às emoções, às pessoas, o colérico é mais a questão ele é muito prático, muito resoluto. Às vezes é a questão da praticidade, das coisas que tem que ser resolvidas. Então, vai, resolve. O colérico é uma pessoa muito resolvida, né? Ele é enérgico, ele é resoluto, independente, otimista, prático, decidido, é líder, ele tem um espírito nato de liderança, é audacioso. E qual é as dificuldades, né? As fraquezas do colérico? Muitas vezes ele é insensível, né? Às vezes você vai conversar com uma pessoa com sanguíneo e com colérico, você vai contar um problema para o sanguíneo. Aí o sanguíneo começa a ter empatia contigo. Justamente porque ele é mais emotivo, está ligado mais ao âmbito das pessoas, ele começa a ser emotivo. Aí tu vai conversar com o colérico, aí o colérico é mais prático. Sim, mas e aí, vamos resolver? Tá entendendo? É mais a questão de você resolver, de você ser prático, não ficar conversando muito, não gosta de ser prolixo, tá entendendo? É uma coisa bem direta, né? Ele é autossuficiente, ele às vezes acha que não precisa de ninguém, ele mesmo resolve, né? Ele não tem muito essa questão da empatia. Ele é impaciente, justamente como ele é prático, resoluto, ele às vezes não tem paciência com os outros, com quem não é da mesma forma. Sarcástico, às vezes irônico, né? Vaidoso, insensível, astucioso, prepotente, né? Ele acha que ele sabe tudo, né? Então ele se acha muita coisa. Então são algumas características do colérico. Na Bíblia a gente vê como colérico Paulo, né? Paulo a gente vê que ele era colérico. Aí vamos lá. Esses dois eram extrovertidos. Agora tem dois temperamentos introvertidos, que é o melancólico e o fleumático. Irmãos, uma vez, há muitos anos atrás, eu estava conversando de madrugada também com a irmã, altas horas. E no dia seguinte, o dia ia ser de chão, mas a irmã não parava de falar e se lamentando. Imagine ela falar para mim isso, que para mim era uma coisa que eu não iria murmurar como ela está murmurando, entendeu? E isso faz muitos anos. Ela estava com um problema, ela realmente tinha motivos, certo? Eu tive empatia com o sentimento dela, demonstrei empatia com o sentimento dela. Mas, irmãs, ela falava 1000 vezes. E remoía coisa de 20 anos atrás, se duvidar. O melancólico tem mania de remoer as coisas, de ficar atraído pelo passado. E, às vezes, isso paralisa as pessoas. Está entendendo? Em vez de você ver o passado, passou, agora é o presente e o futuro que Deus tem para mim daqui para frente. Mas aí essa irmã ficava, mas por que ele fez isso? Mas e se ele não tivesse feito isso e tivesse feito aquilo? Mas e por quê? E por quê? E por quê? Irmã dava 2 horas, 3 horas, 4 horas. E eu não tinha mais nem palavra para falar com a irmã, porque ela só era por quê? Ela questionava tudo. O temperamento dela é melancólico, entendeu? De fato. E predomina muito, porque às vezes a gente tem um temperamento base que predomina, mas nós temos outros temperamentos secundários também, que não predomina, né? Então, você necessariamente não tem só um temperamento, mas tem um que predomina. E os outros são temperamentos secundários. E eu estou mostrando isso para vocês verem como isso interfere na vida das pessoas. 2 horas, 3 horas, 4 horas, irmão, passei a manhã quase toda, e no dia seguinte ia ser chão. E eu não tinha coragem ali de desligar, porque eu vi que ela estava muito aflita, precisando até botar para fora, tá entendendo? E eu ficava lá. Mas era uma coisa cíclica, que não tinha fim, entendeu? Então, o melancólico, ele fica remoendo, murmurando e questionando. E aí ele está na mente dele, sendo muitas vezes o diabo colocando seta
Está entendendo? Através desses pensamentos que só faz entristecê-lo e que não vai resolver, principalmente se foram coisas que já foi do passado, que já aconteceu. Não vai resolver. Não vai resolver. Então, o melancólico, ele tem muitas virtudes. Ele é uma pessoa muito inteligente, muito habilidoso. Você dá uma coisa para o melancólico, ele faz com perfeição. É muito virtuoso mesmo, né? Geralmente são professores, né? Eles gostam muito de artes, de músicas, né? Então, o melancólico, ele é habilidoso, ele é minucioso, ele é sensível, ele também é sensível, ele não é indiferente para as pessoas, não, ele é sensível, ele é perfeccionista, né? Idealista, ele é leal, ele é dedicado. Um amigo melancólico, se você tem um amigo melancólico, aproveite, porque ele é um amigo fiel mesmo. Ele é super leal, né? Ele é dedicado. Tudo que o melancólico faz, como ele é perfeccionista, ele é dedicado. Mas, por outro lado, ele é pessimista. Você vai dizer para o melancólico, irmão, como é que foi o retiro? O retiro foi uma bênção. Você fala para o sanguíneo, irmão, foi uma bênção, irmão, o retiro. Foi maravilhoso, foi poder do céu. Aí tu fala para o melancólico, irmãos, o retiro foi bom, né? Mas vamos ver, pode melhorar nisso, né? Pode melhorar naquilo outro. Ele sempre procura alguma coisa assim, às vezes, para poder criticar. Ele olha, às vezes, os problemas também com lente de aumento, entendeu? E ele é antissocial, né? Ele é introvertido, conforme eu disse. Ele é crítico, né? Até como eu estou dizendo, pode melhorar nisso. Critica alguma coisa, enquanto o sanguíneo está tudo bom. Aí o melancólico, às vezes, já tem uma tendência assim para criticar. Ele é inflexível, né? Então, isso aí são alguns defeitos do melancólico. E, geralmente, a gente vê, eles gostam de artes, né? De música. Geralmente, filósofos, professores, mestres, inventores, músicos, artistas, eles têm esse temperamento melancólico. Agora, na Bíblia, a gente vê Moisés, o melancólico. Agora, vamos ver o fleumático. O fleumático é aquela pessoa que está de bem com a vida. Ele não quer problema, ele quer paz. Aonde tiver problema, o fleumático sai. Está tendo uma briga aqui, irmão, na mesma hora, ele bem devagarzinho ali, você nem percebe, ele sai, ele se esquiva. Entendeu? Esse aí é o fleumático. Então, o fleumático, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é bom ouvinte. Você vai conversar com o fleumático, é super bom. E todo mundo, irmão, se dá com o fleumático, entendeu? Todo mundo se dá bem com o fleumático. O fleumático se dá bem com todo mundo. Ele é um bom ouvinte, ele aconselha bem, né? E ele, assim, ele é calmo, ele é tranquilo, ele é eficiente, cumpridor das obrigações dele. Mas você bota para o fleumático fazer uma coisa, ele não faz na mesma hora, não. Ele começa, peraí, deixa eu pensar. Amanhã eu te dou a resposta. Aí daqui uma semana ele ainda está naquela questão, porque ele fica meio inseguro. Para ele poder tomar ação, ele demora um pouco, entendeu? Ele, né, demora um pouco realmente a tomar uma ação. Mas ele é diplomata. Numa briga, ele é um ótimo conciliador. Ele não gosta de brigar, então ele apazigua, né? Ele é diplomata, ele é bem-humorado, líder, né? E os defeitos dele é que ele é indeciso, ele é desconfiado, ele é pretensioso, ele é introvertido, desmotivado, né? Temeroso, é calculista, né? Por isso que às vezes ele calcula tanto que às vezes ele demora. Se dá para ele fazer, ele faz depois até bem feito, mas às vezes ele demora, né? Porque fica calculando. Então isso aí são alguns defeitos, né, dele. E aí, exemplos de pessoas que têm essa inclinação, né, profissional, que às vezes escolhe administradores, professores, técnicos, diplomatas, são alguns exemplos que a gente pode ver. Aí, irmãos, agora essa parte eu já falei um pouco sobre o temperamento e eu vou entrar na parte do nosso estudo, que é sobre temperança, que é fruto do Espírito Santo, que está lá em Gálatas 5. Domínio próprio, temperança ou domínio próprio. E aí eu te pergunto, para cada um fazer uma autoanálise, o que é que te tira do sério? O que é que você se irrita? Você se irrita facilmente? Diante de uma pessoa que está
com você, você está numa mesa, e aí uma pessoa discorda de você, como é que você reage a isso? Você fica com raiva e sai? Você se ira facilmente? Né? Então, eu queria que vocês fizessem, cada um, essa introspecção. Né? O que tira você do sério? Se você se irrita facilmente, quando você é contrariada, como é que você reage? Né? Você age impulsivamente diante de algumas circunstâncias? Né? Age logo, até muitas vezes sem pensar. Você já disse palavras e depois se arrependeu? Oi, irmãos, a gente vai ver Tiago aqui 2. Como eu já fui vítima da minha própria língua, das minhas próprias palavras. Como eu já sofri, irmãos, por ter falado às vezes coisas que eu não deveria ter falado. Por isso, irmãos, que eu acho importante. Eu quero dizer uma coisa. Antes de eu trazer esse estudo para vocês, ele veio para mim. Porque muitas vezes eu já fui vítima das minhas próprias palavras. Muitas vezes eu já fui vítima das minhas próprias ações. Muitas vezes eu já fui vítima dos meus próprios pensamentos. Mas louvado seja Deus, que o Espírito Santo falou no meu coração e modificou essas situações, modificou essa história, modificou esse quadro. Porque só o Senhor pode entrar nos nossos corações, nas nossas mentes e nos transformar. Então, eu queria que vocês pensassem, olha numa atitude descontrolada, falta domínio próprio. Será que isso já aconteceu com algum de vocês? Algum de vocês já se desesperou assim, em tempo de arrancar os cabelos? Ou até já brigou com o marido? Falta de domínio próprio. Mas agora, irmãos, eu quero passar para vocês um vídeo que foi algo que me marcou muito. No início desse mês, vocês viram, todos nós tomamos conhecimento do atentado à creche lá em Blumenau, onde um rapaz de 25 anos entrou lá, matou 4 crianças, 2 de 4 anos, 1 de 5, 1 de 7, com a machadinha, né? E aqui eu quero passar para vocês o vídeo do pai do Bernardo, menino de 5 anos que morreu. Olha a atitude desse pai. Gente, assim, ó, tem pessoas que estão inconformadas com a situação normal, alguns estão desejando muito mal para a pessoa que atacou nossos filhos, crianças. Não julgo ela, mas meu sentimento, como pessoa, eu não posso me permitir como cristão, porque os valores que Cristo me ensinou, então assim, ó, eu perdoo a vida dessa pessoa. Eu não conheço, nunca nem vi, não sei quem é, mas eu como cristão peço que Deus conforte meu coração para lidar com essa situação, e eu vou honrar a memória do meu filho todos os dias, e que Deus conforte o coração de todas as famílias. Eu posso falar qualquer coisa aqui, não vai amenizar a dor de ninguém, mas eu, nos meus valores como cristão, como militar, eu vou lutar contra tudo, todas as minhas forças, para continuar no caminho do Senhor. E eu agradeço a Deus por todos os momentos que eu vivi com meu filho. Então, a partir de hoje, a memória dele vai ser honrada no meu coração. E que Deus conforte o coração de cada um que é aqui dentro, aqui, todo mundo. Porque só quem já sentiu o drama na pele sabe. Então, assim, que Deus nos dê graça para continuar. Tu quer compartilhar com a gente uma boa lembrança do teu filho? Hoje ele chegou pela creche de manhã, imitando o coelhinho, e eu e o amiguinho dele, a gente veio pulando de coelhinho. E é isso, cara. Fazer valer a pena todos os momentos. Irmãos, quando eu tomei conhecimento desse atentado, eu chorei muito, irmãos. Chorei, orei mesmo. Tanto eu orava como eu chorava, sabe? Eu orava e chorava. E depois eu vi esse vídeo do pai do Bernardo. E eu, Senhor, como tu está usando esse homem? Como é maravilhoso ser crente e ter o fruto do Espírito Santo. Porque, irmãos, só o Espírito Santo para agir no coração desse.
O Espírito Santo, irmãos, faz o que o homem nenhum faz. Ele toca no coração, ele cura feridas, ele preenche lacunas. Ele faz o que nós não fazemos, que nós não conseguimos. Ele preenche, ele nos conhece, ele nos prescruta e ele quer nos encher. E o problema não está nele, o problema está em nós, que muitas vezes olhamos para nós mesmos, esquecemos de quem nós somos em Deus, esquecemos a nossa essência em Cristo. O problema está em nós, que sejamos crentes, lavados e remidos, cheios do poder de Deus, porque é isso que Deus quer, que sejamos dominados, não por sentimentos ruins, não por sentimentos que nos colocam para trás, mas que sejamos dominados e cheios, e sejamos dominados e cheios do Espírito Santo em nossas vidas, irmãos. Irmãos, nós produzimos conforme a nossa espécie. Nós produzimos conforme a nossa essência. Aquele rapaz, aquele irmão, aquele pai, ele produziu um fruto de domínio próprio. Sabe por que ele produziu um fruto de domínio próprio? Porque ele é um servo de Deus. Porque a essência dele está em Cristo. Porque a identidade dele está em Cristo. Nós produzimos conforme a nossa essência. E nós só podemos produzir o fruto do Espírito Santo se nossa essência estiver ligada ao Senhor. Então, saiba de uma coisa. Cada escolha sua é como semente. Tudo que você for escolher na sua vida vai ser como uma semente. Ela vai brotar, ela vai germinar e ela vai dar seu fruto. Se ela for bem tratada, aguada, ter a luz do sol, ela vai se desenvolver e vai ser uma árvore frutífera. Se nós desenvolvermos a nossa vida espiritual, através do jejum, através da oração, através da comunhão com o corpo de Cristo, nós também vamos desenvolver de forma positiva as nossas vidas e vamos ter os frutos do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é como aquela semente, aquela tangerina ali. Temos vários frutos. O fruto é o tudo, todos os gomos. Olha só o que a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz o seguinte, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é domínio próprio, né? Contra essas coisas não há lei. O fruto é aquilo ali, tudo. Tudo isso aqui que a gente está vendo é o fruto do Espírito. E é isso que Deus quer, que a gente desfrute nele, né? E quando a gente desfruta, irmãos, a gente vai semear coisas boas, porque a gente tem a lei da semeadura. Você vai colocar para fora aquilo que você produziu, né? Você colhe aquilo que você plantou. Então, se a gente desfruta de comunhão com Deus e de coisas boas, a gente vai desfrutar, nós vamos realmente colher coisas boas. E o que é a temperança? O que é o domínio próprio? O domínio próprio é o poder de você se controlar, de você conter-se, de você moderar os seus instintos, você controlar as suas ações e controlar as suas reações, controlar os seus pensamentos, controlar seus sentimentos, controlar seu comportamento. Isso é o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Então é você controlar a sua ação e a sua reação também. Nós devemos, tendo o Espírito Santo, nós devemos ter reações transcendentais. É a qualidade que capacita alguém a não se deixar ser conduzido pelas emoções do momento, mostrando sobriedade nas paixões e comportamentos. Quantas brigas de trânsito a gente já viu por falta de domínio próprio? Tenho certeza que vocês já viram. Às vezes uma pessoa xinga o outro pega,
taca a arma. Perdeu ali. Uma ação sua, você bota tudo para perder. Uma atitude impensada sua. Falta de domínio próprio. Então, o domínio próprio é a capacidade que você tem de você se autocontrolar, autodominar. Na nossa vida, nós vivemos de dualidades, né? Quais são as dualidades que a gente tem? Lá em Mateus 7, 13 e 14, a Bíblia fala do caminho estreito e do caminho largo. A Bíblia fala do céu e o inferno, Deus e o diabo. Então, a gente vive de dualidades, não tem meio termo. Não tem. A gente depois vai ver até aqui uma fase de Billy Graham. Não existe meio termo. Nós vivemos essas duas dualidades. Então, ou você tem o fruto da carne, ou você tem o Espírito Santo, ou vai te dominar o Espírito Santo, ou vai dominar a tua carne. Ou você tem o fruto do Espírito Santo, ou você não tem. Não existe meio termo, não existe. Então, qual dos dois você quer que vença nessa guerra? Nessa luta de braços? Sabe qual é o que vai vencer? Seu espírito ou sua carne? Aquele que você mais alimentar. Irmãos, não esqueçam disso, irmãs. Muitos problemas da gente é porque a gente não alimenta o nosso espírito como devemos nos alimentar. A gente passa o dia inteiro fazendo 1000 coisas e não busca a Deus como devemos e não jejua. E não ora. E não lê a Bíblia. Como é que você não está alimentando a sua alma? Como é que você quer vencer? Muitas vezes a carne vai vencer porque você não está alimentando a sua alma como nós não alimentamos a nossa alma como devemos alimentar. Então é por isso que nós devemos buscar e alimentar a nossa alma através de jejum, através de oração, de consagração, de leitura da Bíblia, de comunhão. É dessa forma que a gente cresce. A temperança como fruto do Espírito Santo é o quê? É o domínio sobre o ego. Ah, porque eu acho, eu quero. Não, não é o que eu acho, eu quero, não. É o que Deus quer. Eu não acho nada. Meu eu já foi crucificado em Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não é o domínio sobre o ego. Porque não, eu não quero. É Deus quem tem que querer. Então, é o domínio sobre o ego, inclusive sobre a petulância, arrogância, grosseria e orgulho, sobre a dependência do Espírito Santo. Porque se não for sobre o Espírito Santo, você não vai conseguir. Você só vai conseguir fazer qualquer coisa nesse sentido se for sobre a dependência do Espírito Santo. Provérbios 16, 32 diz o seguinte: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. É muito bom, irmão, tardar assim em irar. A ira não... A briga, né? Numa briga todos perdem. A briga é o recurso dos tolos. A briga é o recurso dos tolos. Numa briga de casal, entre irmãos, e de família, seja o que for, é a pior coisa. É o recurso dos tolos. Todos perdem, ninguém ganha. Então, a temperança vai além da renúncia dos vícios das obras carnais, como a imoralidade, a impureza, a lascívia, a idolatria, ou até mesmo a própria embriaguez e glutonaria, né? As concupiscências mundanas. Ela revela a qualidade de alguém estar completamente submisso à vontade de Deus. É o que fala em 2 Coríntios 10, 5. Diz assim: destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Nós devemos levar cativo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Isso aqui, irmãos, eu achei muito interessante. Só Deus pode controlar o nosso coração. Para isso você tem que querer deixar Deus controlar. Agora você tem duas escolhas. Ou você governa a si mesmo, aos seus instintos, às suas emoções, ou você é governado por elas. Volto a dizer, dualidade, não tem meio termo. Ou você governa, ou você é governado. Agora, você é quem vai decidir se você quer governar ou ser governado. A decisão vai depender de você. E você vai decidir o que ou quem te domina.
Por que eu estou perguntando o que te domina ou quem te domina? Sabe por quê? O que te domina? São coisas? São as circunstâncias? Ou quem te domina? É Deus. Pensem. O que é que te domina? A minha pergunta era para ser: quem te domina? Quem está dominando você? É Deus? É a vontade de Deus? Ou então eu te pergunto: o que é que te domina? Você está sendo dominado pelas coisas? Pelas circunstâncias? Você tem que escolher. Seja guiado pelo Senhor e não pelas circunstâncias. Para isso, busque-o. Queremos ser dominados por Ele. O que é que Billy Graham dizia? Que o homem não pode se controlar. Se não for controlado por Jesus Cristo, ele é controlado por Satanás. Irmãos, está aí, Billy Graham. O homem não pode se controlar. Ou ele é controlado por Jesus, ou ele é controlado por Satanás. Tem meio termo não, irmãs. Ah, irmã, mas eu estou fazendo isso, aquilo, outro. Quem está te controlando? Ah, sou eu que estou me controlando. Não, você pensa que é você. Nossa carne é nosso inimigo. Deixe Jesus te controlar. Falta de temperança. A ausência de domínio próprio a gente já viu, né? Que gera intolerância, discussões, brigas, ações precipitadas. Quando não agimos com domínio próprio, a gente acaba se tornando vulneráveis a brigas, a discussões, a problemas, né? Por isso que a gente tem que fazer o quê? Orar e evitar situações de perigo. Se eu sei que determinada coisa é ruim para mim, eu vou evitar. Se eu sei que, por exemplo, determinada pessoa, se eu for conversar determinado assunto com determinado problema, se eu for conversar com determinado assunto com determinada pessoa, vai gerar um problema, eu não vou conversar. Irmãos, eu comecei a pensar nisso, porque tinha uma pessoa, uma família, da minha família mais distante. E ela era uma pessoa de temperamento reativo. Uma pessoa muito difícil, todos da família percebiam isso. Uma pessoa muito difícil, que ela não conseguia escutar nada sem ela não escutava nada que pudesse contrariar aquilo que ela queria, entendeu? Então, no início ela falava, perguntava às vezes a opinião, eu dava, aí era um problema. De novo era um problema. Irmãos, aí eu comecei a estudar, a meditar, entendeu? Sobre essa questão, porque cada vez que acontecia esses problemas, eu confesso que eu me entristecia. Eu me entristecia, irmãos, porque eu queria ter paz e eu queria ser testemunha. Eu não queria que ali fosse uma barreira para pregar o evangelho para aquela pessoa. Eu queria poder testemunhar, pregar até com o meu testemunho, com o próprio exemplo. Então, aquela situação de desgaste que estava tendo, eu acabei resolvendo, comecei a me entristecer e comecei a resolver estudar sobre esse assunto para saber a melhor forma de tratar e pedir ao Espírito Santo que Deus falasse comigo, que o Espírito Santo me ajudasse a ter um relacionamento melhor com essa pessoa, porque eu queria ganhar aquela pessoa para Jesus, entendeu? E aquilo ali me entristecia por fato de eu ser crente, ficar tendo problemas e tal. E aí, irmã, graças a Deus, para a glória de Deus, hoje eu tenho um relacionamento excelente com ela. O que acontece? Excelente, mas excelente mesmo. Eu aprendi a lidar. Eu comecei a ver coisas que eu via que ela já é uma pessoa já com certa idade, não iria mudar. Fiquei na minha, fiquei calada. Em determinadas situações você sai. Porque às vezes tem determinadas situações que nós somos colocadas, que a melhor resposta é a não resposta. A melhor resposta é o silêncio. E às vezes pessoas de temperamento reativo é aquelas pessoas que querem que você dê uma resposta. Não querem que você fique calado, não. Elas querem ter uma resposta porque elas querem brigar. Mas às vezes você é sábio quando você se cala. E a Bíblia diz em Provérbios: a palavra branda, ela quebra os ossos. Então às vezes você ganha quando você usa da palavra branda. Às vezes você ganha quando você silencia. Então, às vezes, nessa situação, não tinha como evitar. Era uma pessoa da família. Mas, às vezes, se você vê que você vai ter problema, evite, entendeu? Saia de qualquer situação que possa te causar problemas. Algumas características de falta de domínio próprio, só alguns exemplos. O orgulho, né? Nós não devemos ter orgulho, nós devemos reconhecer os nossos erros, filtrar também estímulos estressantes, relevar mais as coisas. Às vezes, qualquer coisinha, o irmão passa por você e não fala com você.
Aí você, ai, a irmã está com raiva de mim, não falou comigo. Filtre estímulos estressantes. Para quê? Às vezes a irmã está com problema, às vezes o problema até é ela, não é nem você. Às vezes a irmã não te viu. Às vezes a irmã é tímida. Você fica aumentando coisas, às vezes vê coisa até onde não quer, porque o diabo coloca na cabeça. Para quê? Outra, impaciência. Quem não sabe esperar, não ter o tempo certo, não se domina e logo comete erros. Irmã, às vezes, muita jovem, certo? Às vezes tem que esperar o momento certo, orar. Às vezes, quando quer casar com a primeira pessoa que vem à frente. E, às vezes, a falta de paciência, muitas vezes, faz com que você cometa erros na vida. E alguns erros realmente bem significativos. Devemos ser pacientes com as pessoas. Lembre-se que por detrás de uma pessoa que fere, tem sempre uma pessoa ferida. Às vezes o problema não é você, às vezes o problema é ela. Recentemente, eu tinha estacionado meu carro, vim aqui para o culto de doutrina, estacionei meu carro ali, mais para frente, e o meu carro deu um prego, né? Um prego de, não sei se era bateria, ainda hoje eu não sei, não era bateria não, mas ainda não sei o que foi. Esse carro não pegou. E aí, a moça de frente pegou e disse assim, tira o carro daqui porque amanhã a gente vai sair. O carro ia ter que dormir aqui, como de fato dormiu. Mas aí ela disse assim, tira o carro daqui porque amanhã eu vou sair tirando as coisas aqui, senão vai arranhar o carro. E ela muito grosseira. E eu estava numa luta enorme tentando tirar o carro, mas o carro simplesmente não saía do lugar. Aí eu disse só assim, certo, tá bom, eu entendo. Mas o que é que você sugere que eu faça? Porque o carro não está saindo do lugar, não está pegando. Meu esposo aqui vai empurrar, o Herbert também foi lá, entendeu? Para ajudar. Mas tá difícil. E eu falei na maior calma do mundo, porque eu vi que ela estava altamente estressada, muito bruta, muito. E aí, questão de 1 minuto, o marido dela chegou lá. Quando o marido dela estava ainda para entrar na porta, ela começou a gritar com ele. Isso é hora que chegue, não sei o quê, tudo. Começou a xingar ele e começou a gritar. Aí eu disse, por trás de uma pessoa que fere, está sempre uma pessoa ferida. O problema era ela. Então, às vezes, você é mal atendida num caixa de supermercado e você fica com raiva da pessoa. Pense que aquela pessoa pode estar passando por algum problema. Não fique pensando mal de tudo, não. Entendeu? Às vezes a gente tem que reagir com amor. Às vezes a gente tem que dar um abraço. Entendeu? Então, vamos pensar em coisas que são mais elevadas e não tantas coisas pequenas e no bateu, levou. Quando você age no bateu, levou, você está criando situações ruins para você também. Tem muitas coisas na nossa vida que se resolve com perdão. Às vezes você não perdoa uma pessoa, suas orações sequer sobem a Deus. Às vezes tem problema, irmãos, que pode estar acontecendo na sua vida, porque você não liberou perdão para alguém. Libere perdão. É necessário. E vai ser bom para você. Você vai ter uma paz que excede todo entendimento, que só o Senhor pode dar. Descontrole. Esse versículo que fala aí é o mesmo que nós lemos no início. Irmãos, uma vez eu escutei uma história de uma pessoa que eu achei bem interessante. Uma pessoa, estavam discutindo duas pessoas, e aí um se virou para a outra e disse assim, eu te odeio. Aí a pessoa odiada se virou assim, você me odeia? Sim, eu te odeio. Aí a pessoa odiada se virou e disse, pois você é meu escravo. Você sabe por que você é meu escravo? Porque se você me odeia, eu estou dominando as suas emoções, eu estou dominando os teus sentimentos, eu estou dominando os teus pensamentos. Você é meu escravo. Quando você odeia alguém, você está sendo dominado por essa pessoa que você odeia. Como é tanta insensatez? É muita insensatez. Então, nós não devemos deixar, irmão, muitas vezes palavras nos dominarem, julgamentos de pessoas nos dominarem. Às vezes uma pessoa fala de você, ou faz um julgamento de você, aí você recebe aquilo como seu. Mas nós não devemos receber aquilo que Deus não tem para nós. Receba só aquilo que Deus tem para você. Não compre aquilo que não te pertence. Aquilo que disseram de você, que você não é, não compre. Você não é e pronto. Não é assim que Deus te vê e pronto.
não compre o que não te pertence. Simples assim. E não venda o que te pertence. Simples assim. A tua paz vale ouro. Teu relacionamento com Deus vale ouro. Teu relacionamento com teu marido vale ouro. Teu relacionamento com teus filhos vale ouro. Teu relacionamento com teus irmãos vale ouro. Por que é que tu vai comprar problemas sem ter necessidade? Por que é que tu vai tirar a tua paz sem ter necessidade? Não, irmãos. Vamos ser sábios. Devo ser escravo do ofensor? Ou minha paz vale ouro? Não compre coisas ruins e nem venda coisas boas. A ignorância. O pior nível de uma pessoa é a ignorância. Às vezes a gente vê a ignorância quando você ignora as pessoas e as consequências da ação. Por exemplo, Pedro, quando cortou a orelha do servo do sumo sacerdote de Malto, né? É ignorância. Agora, vou aqui para outro ponto. Já me falaram aqui um pouco do horário, vou tentar agilizar aqui para otimizar, tá? O que é que eu preciso dominar? Isso aqui, irmãos, eu não posso deixar de falar nunca. O que eu preciso dominar, sabe o que é? Nós temos o eu dividido. O nosso eu é dividido. E nós precisamos dominar o nosso eu. Muitas vezes nós precisamos dominar os nossos desejos. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é perverso. Nós devemos dominar nossas vontades, nós devemos dominar os nossos desejos. Mas, irmão, olha que coisa feia, uma língua grande. Né, irmãs? Horrível, né? E como, isso aí eu não posso deixar, irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia em Tiago. Não dá para falar, não dá para deixar de falar sobre isso. Tiago 2, Tiago capítulo 3, versículo 2 a 12. Tiago 3, 2 a 12. Diz assim: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso também para frear todo o corpo. Olha só, nós tropeçamos em palavra. Atenção para o que Tiago diz. Vou logo dar o spoiler. 3 coisas. A nossa língua, ela nos dirige. A nossa língua, ela nos destrói. Pode nos dirigir, melhor dizendo, porque se for guiado pelo Espírito Santo, né, o negócio é diferente. A nossa língua pode nos destruir. A nossa língua pode nos dirigir, pode nos destruir e também pode nos dar deleite. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, tá vendo que a nossa língua pode nos dirigir, como o freio dirige o cavalo? Vede também as naus, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que a governa. O leme, irmãos, era justamente para não bater nas rochas, nos icebergs, né? Era para dirigir, para conduzir em segurança, conduzir o navio em segurança. Então, ó, a nossa língua, ela nos dirige, né? Ela pode nos dirigir, certo? Então, vamos ter cuidado. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha as consequências trágicas. Às vezes um fósforo pode incendiar e causar um incêndio num bosque enorme, num bosque grande. Da mesma forma, a nossa língua pode nos destruir. A língua também é um fogo. Olha aí, destrói, fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza. Olha aqui. Até os animais foram domados pelo homem, né, irmãos? Mas a nossa língua não. É um mal incontido. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode frear. Está cheia de peçonha mortal. Não que Deus deu, mas a nossa carne é que muitas vezes não vigia. É uma flecha atirada. Quantas vezes você lança uma coisa, uma palavra, você quer voltar atrás, não dá. Tem um provérbio que diz que há 3 coisas que não voltam atrás. A palavra pronunciada, a flecha lançada e a oportunidade perdida.
A palavra pronunciada, você falou, acabou-se, não tem como. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ou seja, é incoerente, né? Você está muitas vezes no culto, louvando a Deus, depois já está falando mal do seu irmão. Né? Então, aí continua. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial de água doce ou amargosa? Ou é água boa ou é água ruim, não tem meio termo. A incoerência está em nós. Porque ou é água, ou a sua língua vai jorrar coisas boas ou coisas ruins. Água doce ou água amarga. Né? Então, vai depender da sua essência. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira frutos? Assim, tampouco uma fonte dar água salgada e doce. Né? Então, você vai produzir de acordo com a sua essência, de acordo com o que você tem. Então, a língua, né? Outra coisa, os pensamentos. Nós agimos pelo que nós pensamos. Muitas vezes a gente pavimenta nossos caminhos em histórias que não foram saradas, alimentando de migalhas, dores e frustrações embaixo da mesa de Satanás. Irmãos, às vezes acontece problema na nossa vida e você fica o tempo todinho se lamentando e coisas que não vai resolver. Então, muitas vezes, você se alimenta desse tipo de coisas que o diabo está colocando. Então, são migalhas, e a gente tem que vigiar em relação a isso. Não se alimente, irmã, não se alimente de frustrações, de coisas que você não pode resolver. Né? Mas vamos ter uma mente renovada em Cristo, porque o inimigo sabe o que pode nos paralisar, e ele quer nos neutralizar. Mas os nossos valores e princípios estão aonde? Se estiver pautado no Senhor, então a nossa mente é cativa dele. Nós temos uma mente renovada. Outra coisa que nós precisamos dominar é a ira, né? Precisamos dominar a ira. Nós devemos ter reações transcendentais. Os nossos atos devem ser colocados em obediência a Deus, né? Nós devemos ser dominados pela ira. E nós devemos ser dominados pelo amor. As nossas ações devem ser de amor. E nós não devemos ser dominados por ira, por contenda, por nada disso. E a gente deve lutar para isso, irmão. Como fala 1 Coríntios 9:25, fala da questão do atleta. Diz assim: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. O atleta luta, se esforça, emagrece, faz jejum, faz atividade física para conquistar uma coroa corruptível. E a gente não vai se esforçar, jejuar, buscar Deus para uma coroa incorruptível? A nossa reação deve ser transcendental. Então, nós devemos vigiar nas nossas ações. Né? Nós não devemos esperar nada em troca. Não devemos esperar nada em troca. Devemos fazer o bem sem esperar nada em troca, né? Exemplo de domínio próprio, a gente vê em Jesus, né? Que é o maior exemplo de domínio próprio, tudo que ele passou. E também a gente vê em Abigail, né? A história de Abigail está em 1 Samuel capítulo 25. É uma história que eu acho maravilhosa, que conta, né? Mas antes disso, uma outra coisa que nós temos para dominar também é a gula, né? A boca, né? No sentido de comida. Controlar, às vezes você não comer mais do que o necessário. Enfim, ver que seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, é uma coisa que a gente pode pedir a Deus para ter domínio próprio e Ele vai nos dar, sim. Comer coisas saudáveis, né? Que fazem bem para a gente. Então, um exemplo de domínio próprio, eu já falei, né? De Jesus, de Abigail. E aí, pronto. O segredo da temperança. Para a gente ter domínio próprio, o que é que a gente tem que fazer? Orar, buscar a Deus, né? Jejuar. Isso seria o segredo da temperança. Buscar maior intimidade com Deus, orar, ler a Bíblia, jejuar. Buscar o autoconhecimento, que foi isso que eu falei para vocês. Se autoconhecerem através do domínio próprio. Como Spurgeon disse, ó, essa frase de Spurgeon: tomem cuidado apenas consigo mesmo. Nossos piores inimigos estão dentro de nós. Então você deve descobrir os seus pontos fracos. Porque os seus piores inimigos estão dentro de você, não está fora.
Evitar fazer coisas no automático, pensar antes de agir, né? Isso aí é uma dificuldade muito grande para o sanguíneo, porque ele pensa pouco e age rápido, porque age pelos impulsos. O melancólico, ele já analisa muitas situações, ele já pensa muito para agir. Então, às vezes, dependendo do temperamento, você acaba tendo uma tendência a não ter o domínio próprio, por isso que tem que vigiar mais, né? Então, às vezes, você pensar de agir, contar até 10, respirar fundo, né? Disciplinar os nossos hábitos cotidianos. Suas emoções decorrem muito do seu pensamento. Devemos ter os trilhos dos pensamentos ajustados através da vida devocional. Leitura bíblica, jejum, oração, vigilância, para que os vagões corram bem. Para que a gente corra bem espiritualmente, assim como um trem precisa estar ajustado no trilho, né, bem ajustado para poder correr bem, né, a gente precisa, para que a gente esteja bem espiritualmente, a gente precisa se alimentar de jejum, de oração, de leitura bíblica, precisa se alimentar do Senhor. Devemos também moderar o nosso tempo. Devemos moderar o nosso tempo, né, com a oração, com a leitura bíblica. E a outra coisa é o autodomínio da mente. Nós temos que ver o que nós lemos, o que nós vimos e ouvimos. Vai causar impacto na nossa mente. Para onde você vai, o que você ouve, vai causar impacto na sua mente. E por isso é que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, né? E aí você vai escolher o que te dirige ou quem te dirige. O que te dirige são as circunstâncias da vida que te dirige, ou quem te dirige é o Senhor. A escolha cabe a você. Salmo 119, para concluir, versículo 133, diz assim. Antes disso, eu queria só, de citar esse salmo para a gente encerrar, eu queria só que, depois de que vocês escutaram sobre temperamento, sobre temperança, sobre domínio próprio, eu queria perguntar, você tem agido com temperança? Ou está faltando domínio próprio na sua vida, em alguma área de sua vida? Outra pergunta, como é que isso tem afetado você e como é que isso tem afetado os seus relacionamentos? Outra, quais áreas da sua vida você precisa melhorar? Salmo 119, 33 diz assim. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. O salmista diz, Senhor, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Irmãs, nós somos o que Deus diz que somos. Nós podemos o que Ele diz que nós podemos. E nós temos o que Ele diz que nós temos. Se temos o Espírito Santo de Deus, podemos ser controlados, sim, pelo Espírito Santo. Podemos, sim, não com as nossas forças, mas com a nossa oração, com os nossos joelhos curvos, com os nossos lábios voltados para o céu, com os nossos olhos úmidos. Podemos, sim, pedir ao Senhor para trabalhar no nosso temperamento, para quebrar o nosso eu, que muitas vezes nos destrói, para quebrar cadeias e pensamentos, muitas vezes colocados pelo diabo, que está te paralisando no tempo, que tu está vivendo coisas de 20 anos atrás, que já foi sarada, que Jesus já sarou, que Jesus já resolveu. Irmãs, o Espírito Santo reina nas nossas vidas. Deixamos Ele ser glorificado. Demos lugar, que possamos dar lugar a eles, a Ele. Possamos dar lugar ao Senhor. Que possamos dizer, não o que me domina, mas quem me domina. Por favor, nessa tarde, pense nisso. Pense, irmãs, pense. Se você está sendo dominada por circunstâncias da vida, ou se você está deixando Jesus te dominar.
Não seja cativo das vozes do diabo, mas seja cativo da palavra de Deus, seja cativo de Cristo na sua vida. Deus abençoe.